Meu fraterno boa noite a todos os presentes. Vamos dar continuidade na noite de hoje à programação do CinePet, programa, atividade planejada pelo Grupo PET de História da Fafidão US, e vamos, na noite de hoje, debater 2 filmes. Bacurau, o primeiro deles, com a nossa bolsista Maria das Candeias Vitor, nossa querida Deia, e, em seguida, o filme Pacarrete, que o Malaquias de Souza irá também comentar e propor questões para a nossa reflexão. Desde já agradeço a presença de todos e que tenhamos um bom e venturoso evento. Com você, Deia, por favor. Pronto, certo. Pessoal, vocês estão me escutando direito? Muito bem. Pronto, vou apresentar a tela. Pronto? Tudo certo? Tudo ok, Deia? Pronto. Então, dando continuidade à fala do Olivenor, dando continuidade ao evento do PET que está acontecendo durante essa semana, o evento do PET, o CinePet, que está acontecendo durante essa semana, que ocorreu na segunda-feira com o professor o professor Zilmar, com o filme Garapa, o documentário Garapa, e ontem com o Igor, que também é bolsista. Hoje eu vou apresentar uma análise sobre o filme Bacurau, que é de Kleber Mendonça Filho e de Juliano Donelis. E eu trouxe uma frase que, quando eu fui pesquisar, depois de assistir o filme, um dos trechos que mais apareceu na pesquisa da hashtag, quando eu coloquei Bacurau, hashtag Bacurau, apareceu esse trecho que ocorre em determinado ponto que uma moça, que é fora da cidade, ela pergunta sobre quem nasce em Bacurau é o quê? Aí uma criança que está ali do lado escutando responde que quem nasce em Bacurau é gente. Deia, por favor, quando falar, aproxima só mais o microfone, tá? Certo. Que às vezes fica bem baixo. Certo. Pronto? Sobre a sinopse do filme como um todo, eu achei sinopses diferentes em vários aplicativos, então eu resolvi, talvez, sobre do que se trata esse filme, para quem não assistiu. Fala sobre a temporalidade em que ele se encontra. É um Brasil, digamos, que daqui a alguns anos, um Brasil, digamos que trágico, retrata a história de uma cidade fictícia no sertão nordestino, que lida com alguns dilemas já antigos também na nossa sociedade, que são o caso da escassez de água, o descaso que o governo local tem com essa população. Só que essa população ela passa a lidar com dilemas que são desconhecidos e que, de certa forma, são misteriosos, como, por exemplo, o aparecimento de objetos parecidos com OVNIs sobrevoando a cidade, mortes misteriosas que começam a acontecer. E nisso, os moradores da cidade, eles acabam percebendo que a cidade em si está sendo atacada por pessoas que eles não sabem quem são e não sabem os motivos que elas têm. Então, a única forma que eles têm para revidar é se defender. E é nisso que se passa, basicamente, o filme final dele. No elenco, como um todo, não existe um personagem principal. O personagem principal de Bacurau é a população de Bacurau. Mas existem alguns atores que se destacam, como o caso da Sônia Braga, que faz a Domingas, que é possível observar ela aqui no pôster,
que ela é essa senhora que está com um jaleco ensanguentado de sangue, que ela é a médica da cidade. Também temos o Dorkir, que ele faz o Michael, que ele é um dos líderes dessas pessoas estrangeiras que vieram de fora para Bacurau, ninguém sabe qual a intenção. Também temos a Bárbara Collin, que ela faz a Teresa, que ela também vem de fora da cidade, ela vem para visitar a avó dela, a dona Carmelita, que acabou falecendo. Temos a atuação, digamos, acho que uma das mais notáveis atuações, que é a de Silvério Pereira, que ele faz o Lunga, e na minha interpretação, ele faz uma espécie de cangaceiro dos tempos futuros, alguma coisa assim. Também temos o Tomás de Aquino, que ele se apresenta, na verdade, as pessoas da cidade conhecem ele como um criminoso, também ele faz o personagem do Pacote, um apelido de Acácio. Temos a Karine Tales e o Antônio Saboia, que eles são forasteiros que chegam na cidade, causando uma imensa curiosidade naquela população. A Lia de Itamaraca, que ela faz a Dona Carmélia, que ela aparece logo nos primeiros minutos do filme, sendo velada. E o Rogério, que ele faz o Carranca, que é o repentista que fica tocando na praça. Sobre o filme. Como ontem também, como o Igor apresentou, Bacurau ele é uma coprodução, é uma colaboração francesa e brasileira de 2019, e ele foi escrito e foi dirigido por Kleber Mendonça Filho, que já fez outros filmes, filmes premiados, inclusive como Aquários e O Som ao Redor, e Juliano Donelis, ambos são cineastas pernambucanos. Sobre o título do filme, no próprio filme há uma explicação, quase na metade do filme, se eu não me engano, a moça pergunta o porquê de Bacurau, o que significa, e a senhora do bar ela responde que Bacurau é um pássaro que aparece de noite, um pássaro que ela diz ser um pássaro bravo, e que eu fui pesquisar, eu acabei percebendo que, pelo menos para mim, que já vi, nada mais é do que uma coruja, que as pessoas associam o canto dela a um canto aigorento. Eles não levam na boa o canto dela, apesar de não ser um canto, é nada demais para um passarinho. Bacurau, ele foi premiado, ele recebeu o prêmio Júri no Festival de Cannes, ele foi o segundo filme nacional a receber esse prêmio, depois do Pagador de Promessas, de Acalcema de Duarte, de 1962. E ele também, ele serviu de amostra em outros filmes, não só em Cannes, recebeu várias indicações no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro e também no Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro. A minha ficha técnica, talvez ela não seja tão técnica quanto talvez o conceito exija, talvez seja mais uma ficha analítica, uma análise como um todo sobre o filme. Mas vamos lá. A temática. Bacurau ele não está centralizado em uma temática em si. Ocorre que ele vai abordando várias temáticas que vão agregando a história. E essas temáticas, pelo menos para mim, são tão fortes e elas ganham esse peso ainda mais com a trilha sonora, que instiga o telespectador a assistir, e também com a fotografia, que eu achei maravilhosa. A fotografia e toda a estrutura da cidade dá essa carga para os assuntos que estão sendo abordados. O diretor de arte, o Thales Junqueira, a produção do filme, o diretor, eles se inspiraram em clássicos do cinema de Hollywood dos anos 50, e isso acabou influenciando na escolha do local. Eles buscavam um local que atendesse à estética western, que seria uma estética parecida com onde as pessoas usam couro, aquela estética de filmes de faroeste, que a gente às vezes está acostumado a ver, filmes norte-americanos. E a ideia era que fosse uma cidade tão pequena que, quando ela sumisse do mapa, ninguém notasse, ninguém percebesse, que não fizesse absolutamente nenhuma falta. Só que Thales, ele disse que foi um problema achar esse local, porque até mesmo as cidades que eles encontravam eram grandes demais para a estética que eles queriam, que era uma cidade com uma rua,
uma igreja, uma escola, um hospital. Mas eles acabaram encontrando no município de Parrelhas, no sertão de Seridó, aqui próximo, no Rio Grande do Norte. É tanto que o cenário, eu estava comentando hoje com o Igor e com o Malaquias, o cenário é muito parecido com até ao local onde eu vivo. Eu achei bastante parecido o local. Os elementos que compõem essa cidade, que eu acho importante tratar aqui, além de ter... Aí falta o hospital, mas o hospital não aparece muitas vezes, então eu decidi deixar ele de fora. Mas os elementos que compõem basicamente essa cidade são a igreja, o bar da praça, o museu, a escola e o ônibus. Eu vou explicar aqui o porquê. A igreja, ela não funciona como uma igreja deveria funcionar. Ela não está aberta para oração, esse tipo de coisa. Logo no início do filme, você percebe que ela funciona como um depósito, porque o personagem do pacote, ele sai de lá com duas carteiras dessas de escola. Então, ela funciona basicamente como um depósito para objetos. No Bar da Praça, ele traz para dentro, apresenta o público, acho que talvez até uma homenagem às figuras que estão em praças, geralmente em cidades pequenas ou até mesmo em grandes centros, do repentista que fica tocando sua música para ganhar seu ganha-pão e tudo mais. O Museu de Bacurau, que eu acho que é uma peça fundamental dentro dessa história, o Thales Junqueira, ele disse que se inspirou no Museu de Canudos. O museu, na verdade, ele é uma residência. Então, é bastante interessante o museu. Eu acho que eu já vi museus parecidos com aqueles que foi apresentado em Bacurau, aqui no Ceará, inclusive. Eu não me recordo aonde, mas minha professora de História do Fundamental já me mostrou fotos. Então, eu achei bastante interessante ele trazer esse aspecto do museu como uma residência. A escola, logo que você percebe, ela está próxima a um estado da igreja, só que ela não está abandonada. Só que ela está sucateada. Você percebe que ela não está sendo cuidada pelo governo, pelo prefeito, pela prefeitura. Quem cuida da escola, na verdade, é a população, são os professores, são os alunos. Então, ela se encontra naquele estado. Está funcionando porque as pessoas querem que ela funcione, porque a educação é um meio importante para aquela comunidade. E o ônibus, eu acho que ele representa esse abandono que a escola acabou por ter. O ônibus está abandonado do lado da escola, e essa população, vendo que talvez esse ônibus não ia servir para mais nada, decidiu reutilizar isso, e acho que isso é bastante interessante, porque isso reflete a nossa cultura de reaproveitar objetos, e reaproveitar e transformar em algo bom. Eles reaproveitaram esse ônibus e fizeram uma espécie de estufa para plantar, para tirar de lá seu comida e tudo mais. Uma coisa que eu acho interessante no filme, no aspecto geral dele, e que o Thales Junqueira, ele falou numa entrevista exclusiva que ele deu para a Casa Vogler, é que ele não tentou trazer aquele sertão que a gente está acostumado a ver, aquele sertão que, acho que eu já vi em muitos filmes, um sertão que é amarelo, aquele aspecto amarelado, que mostra a terra rachada, que mostra ossos no meio do caminho e tudo mais. Na verdade, ele trouxe um sertão diferente, um sertão vivo. Você percebe na paisagem, que é uma paisagem verde. Há às vezes, algumas partes do vídeo que mostra chovendo, inclusive. Então, ele resolveu quebrar, talvez, esse padrão dos filmes que trazem, geralmente, esse sertão seco, esse clima, o aspecto do filme como um todo amarelado. É um filme colorido, as pessoas são coloridas, as vestimentas das pessoas são coloridas. Então, na verdade, ele trouxe um sertão vibrante, assim como as pessoas daquele local. Uma história sobre vingança. Aqui foi, enquanto eu buscava saber mais sobre o filme, eu me deparei com várias críticas que diziam que Bacurau era uma fantasia ficcional sobre vingança. Bacurau é uma história sobre vingança. Então, aqui, eu deixo um questionamento para vocês. Para quem assistiu o filme,
ou então depois de tudo que eu vou falar, se vocês concordam com essa frase, se Bacurau é realmente uma história sobre vingança. E lá no fim da apresentação, esse questionamento vai voltar. Então, se vocês se sentirem à vontade, falem no chat ou aqui mesmo. Se sintam à vontade para falar sobre o que vocês acham. Eu decidi me sentindo à vontade, talvez, de resumir Bacurau em algumas palavras. Eu queria resumir, na verdade, em uma frase, só que eu não consegui montar uma frase, então eu decidi elencar palavras que é possível perceber isso durante o filme, talvez seja até por partes que você vai percebendo isso, talvez seja até organizado em partes do filme. Você percebe a opressão que essas pessoas tinham, essa comunidade tinha. O silenciamento com relação a isso as tentativas de silenciamento que foram impostas pelo governo, no caso pela prefeitura, a resistência que esse povo tinha em confrontar isso, mesmo que não de forma direta, eles resistiam a isso. E por fim, eles acabaram se revoltando com toda aquela situação. Então acho que é isso. Eu decidi caracterizar o filme em 4 palavras, que é opressão, silenciamento, resistência e, por fim, revolta. Aí chega a parte das reflexões e interpretações, e eu vou apresentar, primeiramente, as minhas impressões. Quando o Olivier Noy, ele falou sobre Bacurau e perguntou se eu queria falar sobre, eu não sabia absolutamente nada sobre o filme, eu não assisti, talvez eu peco nessa parte, por não assistir muitos filmes nacionais ou documentários nacionais. Então, quando eu fui assistir o filme, eu decidi não ver absolutamente nada, não buscar no Instagram, não buscar em rede social nenhuma referência ou saber sobre no Google e tudo mais. Eu queria assistir ele cru, queria minhas próprias impressões sobre o filme. É tanto que, quando eu estava assistindo o filme, eu peguei um caderno e um lápis, e fiquei com esse caderno do lado. E o filme tem duração de 2 horas e pouco, 2 horas e 15, por aí. E eu demorei o dobro disso, ou até mais, porque qualquer detalhe que aparecia no filme, eu colocava no caderno. É tanto que, logo no início, eu jurava que o filme ia falar sobre a questão da falta de água. É tanto que eu anotei uma parte lá que eu pensava que ia falar sobre isso, então eu coloquei ponte sem água. Uma ponte, passou o caminhão-pipa, ele passava, principalmente pela questão do caminhão-pipa estar passando na localidade. Então ele passava, e disse assim, não, então Bacurau vai falar sobre a questão da falta de água. Aí ele passou, mostrava aquele cenário todo, a caatinga, passando ele em cima dessa ponte, então eu pensei que era sobre isso. Só que, apesar de ter isso dentro do filme, não era sobre isso que o filme realmente trata. Bom, Bacurau, ele é um filme político, porque ele acaba revelando, talvez, algumas coisas que acontecem, principalmente em locais pequenos, só que ele acaba não se assumindo com essa natureza política. Ele trata sobre assuntos pertinentes que a gente vê atualmente no nosso presente, só que ele não se encaixa dentro dessa linha temporal, dentro desse presente, nem passado. Ele, na verdade, ele se encaixa ele é um filme, uma distopia, que às vezes faz até uma crítica de um futuro próximo, um futuro, diga-se de passagem, bastante trágico. Mas sobre o que Bacurau fala. Eu entendi que Bacurau ele fala sobre populações no plural, abrindo isso como um todo para o Brasil, sobre populações que elas estão abandonadas, que vivem à margem da sociedade, que vivem essa questão do descaso do Estado, do governo, das prefeituras e tudo mais, que elas são invisíveis para essas pessoas, para esses governos, e que, de certa forma,
como mostrou no filme, elas podem ser até descartáveis. Só que ele não fala só sobre isso. No filme, ele também trata sobre questão de preconceito. Há um determinado ponto na questão dos estrangeiros que o diálogo deles com os paulistas, e os paulistas falam que eles não são parecidos, eles não são como as pessoas de Bacurau. Isso eu interpreto como xenofobia. Ele também aborda a questão da hipocrisia, e eu acho que uma das questões que ele mais aborda no filme é essa questão da resistência, porque a resistência para essas pessoas era a única arma que elas tinham. Elas não tinham armas por estar afastadas dos centros, dos grandes centros. Elas não tinham uma segurança, porque a cidade ela não tinha policiamento. Você percebe isso quando há um trecho do filme em que você percebe que há uma viatura da polícia abandonada. Então, Bacurau ela não tinha policiamento. As pessoas eram elas que se defendiam. Então, eu acho que é isso que basicamente fala sobre a questão da resistência, que era a única arma que essas pessoas tinham para lutar. Aqui, a questão do descaso e das tentativas de silenciamento é uma parte do filme que é uma sequência, na verdade, que é quando o prefeito, Tony Júnior, ele vai lá na cidade, aí ele pega um alto-falante e não tem ninguém fora na cidade, todo mundo está dentro de casa, e ele vem trazendo algumas coisas para entregar a essa população. E isso aparece aí os descasos que ele tem para com essa população, e também está, no caso aqui, a cultura e a saúde. Com relação ao descaso da saúde, aqui eu elenco a questão do caminhão basculante que ele chega. Eu pensei, quando aquele caminhão estava chegando, eu pensei que poderia ser pedra, areia, poderia ser até lixo, mesmo que não fizesse sentido. Mas eu não esperava que dentro daquele caminhão tivesse aquela quantidade de livro que tinha. E eu não esperava também que aqueles livros fossem simplesmente despejados. Eu sou uma pessoa que cuido muito bem de livros, então eu não gosto quando eles estão fissurados. E mesmo que eles estejam acabadinhos, geralmente eu cuido deles. Então ver todos aqueles livros sendo jogados ali pesou para mim. Também é um descaso com a população, porque ele traz medicamentos e mantimentos que não, digamos que não atendem à demanda da população, porque parte dos mantimentos que eles trazem estavam vencidos, e os medicamentos, eles não atendiam à demanda que a população tinha. E nisso aparece o descaso da saúde. Os medicamentos que a população precisava, eles vinham de fora. Quem se carregava disso, quem se carregou disso, aparece logo nas primeiras partes de Bacurau, era a Tereza, que ela veio de fora. Você percebe o cuidado todo que as pessoas têm com aquela mala dela, porque dentro daquela mala ela vem trazendo as vacinas e os medicamentos que aquela população ela precisava para se proteger, porque isso não ia vir do prefeito. Porque essa comunidade, depois que esse prefeito foi-se embora, eles fizeram uma espécie de reunião para falar sobre o que ele entregou, e o professor Plínio, ele aparece dizendo dos livros, que alguns foram selecionados e foram para a biblioteca, que aparece em um péssimo estado. Os livros também contribuem para isso. Os mantimentos, eles dizem que alguns vieram vencidos, inclusive com prazos de 6 meses de vencimento. E acho que tem uma parte que é muito importante, que é a fala da Domingas, que ela fala com relação aos medicamentos que ele trouxe, e que nisso eu interpretei com uma tentativa de silenciamento, que ela fala que o medicamento que ele trouxe é usado no Brasil como um todo, é um medicamento que precisa de receita médica para ser retirado, e que ele simplesmente jogou ali para aquela população. É um medicamento que ela falou que vicia, é tarja preta, vicia, faz mal, e que deixa as pessoas, na fala dela, deixa as pessoas lesas. E nisso que eu interpreto uma tentativa de silenciamento dessa população. E aí são alguns prints do
do próprio filme. Aqui nesse primeiro, a que eu disse, que era do caminhão jogando os livros. Nessa segunda, é o prefeito deixando os mantimentos, os remédios, inclusive caixões, o que me leva a crer que as mortes que começam a acontecer, talvez ele já sabia dessas mortes, ele estava deixando esses caixões para... Talvez foi uma gafe dele, um erro, que não prestou atenção, mas talvez eu interpretei como mortes que acontecem rotineiramente, talvez. Nessa terceira imagem, é uma tentativa de silenciamento, pelo menos para mim, porque essa população ela precisava de água. Alguns trechos que aparecem com pessoas tomando banho coletivo. Então, você furar um caminhão-pipa, acho que no caso ameaçar, e furar um caminhão-pipa onde as pessoas precisam de água, para mim é uma tentativa de silenciamento. Nessa quarta imagem é a reunião que essa comunidade fez. É legal ver que a comunidade mesmo se organiza para se defender, para se ajudar. É uma comunidade unida, você percebe. Essa resistência deles vem dessa união. E nessa última imagem é a dona Domingas, ela falando como ela é médica, ela falou, explicou a população e ela deixou a cargo das pessoas. Se as pessoas quisessem os medicamentos, elas poderiam pegar, mas ela alertou. Uma coisa que eu acho legal em Bacurau é a relação da história e da memória. Você percebe que a igreja ela tá servindo como depósito, a escola, eu entendo que ela precisa do aparato, no caso da prefeitura, para se organizar melhor, mas está deteriorada. Só que o Museu de Bacurau, ele está em pleno funcionamento e ele é um motivo de orgulho para aquela população. Isso você percebe na insistência que uma moradora tem quando a forasteira chega, o paulista chega lá nas motos de passeio, e ela insiste várias vezes para que eles visitem o museu. E nisso eu enxergo, talvez, eles tomem isso como uma valorização do passado, porque talvez no passado eles já tragam essa resistência que eles vêm mantendo durante o filme todo. E no desfecho do filme, eu enxerguei claramente como uma homenagem, mesmo que irônica, ao desfecho que teve Lampião e seu bando. Não sei se todo mundo assistiu aqui o filme, mas você percebe que o desfecho dos estrangeiros foi muito parecido, se não igual, idêntico um paralelo com o de Lampião e seu bando. Sobre a questão da invisibilidade do indivíduo dentro de Bacurau, eu enxergo isso com relação ao sentido a população de Bacurau, porque ela é invisível para aquele prefeito, porque o prefeito, ele só enxerga aquelas pessoas como pessoas que podem oferecer seu voto. Isso eu interpreto muito na questão dele estar trazendo os mantimentos e os medicamentos e o caixão e os livros, mas ele dizer que conta com o apoio da população porque ele vai se reeleger. Então, aquelas pessoas, ele não trazia, acho que ele trazia ali como uma compra. Eu trago isso e você me dá seu voto. Então, acho que é nisso que eu enxergo, nessa invisibilidade dessas pessoas para esse prefeito. E às vezes isso acontece até nas cidades ou então em locais pequenos, onde essas pessoas elas só são vistas nesse momento de reeleição, onde as coisas só acontecem nesse período. Aí aqui eu trago aquele trecho que está logo no início da apresentação, que é a fala da forasteira, que ela pergunta por título de curiosidade, como acho que em qualquer cidade que você chegue, um nome inusitado, você pergunta, aí ela pergunta, e quem nasce em Bacurau é o quê? E a criança que está lá, eu enxerguei traços de ironia, ela responde que quem nasce em Bacurau é gente. Só que eu vi a forma deles serem tratados, eles foram tratados como qualquer coisa. Porque você percebe que a cidade ela foi vendida entre parênteses, como um local de caça para aquelas pessoas que vieram de fora, porque aquela cidade ia ser aniquilada. Então,
O prefeito sabia disso, talvez ele até compactuava com isso. Então, essas pessoas elas foram tratadas como tudo, menos como gente. Elas só foram tratadas como gente no quesito delas poderem votar, delas poderem oferecer seu voto. E quando o prefeito viu que aquilo não ia servir, porque aquele povo estava resistindo às tentativas dele de entrar, de conseguir voto, talvez ele decidiu compactuar com isso. Aí aqui eu trago um tópico em forma de pergunta, resistência, revolta ou vingança. Eu acho que talvez seja um pouco dos três, porque essas pessoas, elas aturaram tempo demais. Você percebe até nas falas delas que elas vêm aturando isso há muito tempo, então... E quando essas mortes, elas começam a acontecer, essas pessoas, elas se revoltam. E eu acho que essa parte do filme, onde mostra essas roupas manchadas, que já eram as pessoas que tinham morrido, inclusive uma criança, elas mostram que elas se revoltaram e que elas estão tentando buscar vingança para essas pessoas. Então, eu acho que essa imagem, ela reflete tudo isso, essa questão da resistência, da revolta e da vingança que eles queriam para com seus entes que morreram, faleceram, que perderam a vida sem motivo, sem eles saberem o motivo, nem saberem quem estava fazendo aquilo. Sobre o sentido do filme, eu confesso que quando eu terminei Bacurau, eu fiquei completamente perdida. Eu fiquei, quando estava ocorrendo aquilo tudo, da população estar cercando aquelas pessoas de fora, os estrangeiros, eles acabaram tendo o mesmo desfecho que o Bando de Lampião. Eu fiquei completamente perdida porque o filme não teve um arco de fechamento, não teve uma explicação. Eu acho que deixou mais para a gente refletir. Então, eu acabei indo em busca de uma interpretação, e eu achei uma que eu achei cabível, que depois eu voltei, inclusive, para assistir os trechos dessas pessoas, desses estrangeiros, que era uma crítica à sociedade contemporânea que vivia em uma espécie de reality com relação ao surrealismo. Muitas vezes a gente vê coisas surreais que a gente está considerando normal, ou também uma possível crítica ao que as pessoas fazem dentro de um reality. A gente percebe isso no caso do BBB, programas que têm um imenso ibope, também tem No Limite, onde as pessoas elas vão até literalmente seu limite e quem resiste mais ganha. Então, acho que eu vi essa crítica, essa sociedade que vê dentro desse mundo surreal que tá vendo muita coisa que talvez não deveria ver, mas que está considerando normal. Aí eu trago de novo o questionamento que eu trouxe logo no início sobre Bacurau ser uma história sobre vingança, e eu queria que vocês mesmo falassem ou colocassem no chat se o que vocês acham, se Bacurau é uma história sobre vingança, se tem mais alguma coisa. Então, tá aí para vocês falarem, sintam-se à vontade para falarem, mesmo que vocês não tenham assistido o filme, depois de tudo que eu falei aqui, quem não tiver assistido o filme, que quiser falar, pode falar. E é isso, a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Não foi uma apresentação tão longa quanto a do Zilmar e a do Igor, mas é isso. Obrigado, Deia. Lembrando que a Deia é aluna do curso de História, não é? Petiana, e está no terceiro semestre, não é isso, Deia? Estou terminando o terceiro semestre. Terceiro semestre do curso de História. Aí o Renan tem. Agora vamos... Agora o nosso Malaquias Moreira vai apresentar, debater conosco o filme Pacarrete. Malaquias, quinto semestre, curso de História. O Renan também. Isso, Renan. Aqui, ó. É o Renan.
Só um momentinho, minha internet tá carregando aqui, viu, gente? Tá aparecendo aí pra vocês? Tá em branco, Malaquias. Que pra mim aqui a tela já tá aparecendo. Peraí. Vou colocar aqui para apresentar novamente. Agora foi, né? Sim, Malaquias. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, né, antes de começar a minha apresentação, eu gostaria, né, de falar aqui um pouco para vocês, né, que é o prazer e também, né, do desafio que é falar de Pacarrete, né? É uma história, né, é uma narrativa que nos cativa, né, que nos emociona e que nos faz pensar, né, em vários pontos a respeito da resistência, né, a respeito do amor pela arte, né? E Pacarrete é isso, né? É uma mulher apaixonada, né, pelo que faz, né? E que no decorrer do filme, né, ela acaba nos aproximando, né? Ela me aproximou bastante, né? E assim, gente, vendo, né, a trajetória, vendo o desenrolar, né, da personagem no decorrer da narrativa, né, que está sendo apresentado, em vários momentos, né, a gente acaba se emocionando com a história dela, com a história da Pacarrete. E aqui eu não tenho vergonha de falar, né, que em alguns momentos eu cheguei até a chorar, né, porque realmente é uma narrativa, é uma história que emociona, né, uma história que mexe muito com o nosso pensamento, né? A gente pensar essa questão da resistência, né? A gente vê o amor dela pela arte, muitas das vezes ela sendo compreendida pela sociedade que ali ela está inserida, né? Que ela vive. E no decorrer ali, né, da trajetória, da narrativa, a gente acaba se emocionando. E eu fui um desses, né, que acabei me emocionando muito com o filme. Tem alguns momentos que posteriormente eu vou abordar aqui com vocês, que realmente puxou, sabe, machucou meu coração, e eu não segurei as lágrimas, né, e é isso, né, esses são os primeiros, assim, detalhes que eu gostaria de trazer aqui para vocês, antes de partir, né, realmente para a apresentação. Vou passar aqui. Eu trago aqui, né, a ficha técnica para vocês. Temos como diretor, né, o Alain de Berton, roteirista. Temos também ele, né, o Alan. Temos o André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro. Né? O filme tem a duração de 97 minutos. Né? E o gênero ali é drama, né, misturado ali com um pouco de comédia. Né? Não é um filme totalmente de comédia, mas que tem alguns detalhes, né? Tem algumas coisas que cômicos, né, que em alguns momentos faz a gente rir, né? E assim, pessoal, o Alan, né, esse primeiro cara aí que eu trago aí para vocês, né, a imagem dele aí. E uma curiosidade é que o filme Pacarrete, né, estreado em 2019,
né? Mas, assim, comercialmente, foi ali no começo de 2020, então a gente está falando de um filme recente, né? E assim, né, uma curiosidade, é o primeiro longa-metragem, né, do diretor, né, do Alan. E só que assim, mas ele também já dirigiu, né, curtas, né, tais como Doce de Coco, né, de 2010, O Melhor Amigo, de 2013, e também Os Olhos de Arthur, né, de 2016, foram alguns dos curtas dele que ele estava ali dirigindo, né, e curtas esses premiados até, né, mas assim, falando em um filme longo, né, de um longa-metragem, o Pacarrete foi o primeiro longa dele, né, gente, mas assim, por ser o primeiro dele, não deixou de emocionar as críticas, né, não deixou de emocionar o público, né, o filme Pacarrete participou, né, aqui é outro ponto que eu trago aqui para vocês, o filme Pacarrete, ele participou do 47º Festival de Cinema de Gramado, realizado em 2019, né? E lá ele foi ovacionado pela crítica, as pessoas aplaudiram de pé, né? Gostaram muito da trama. E o filme saiu de lá, né? Levando 8 quiquitos, né? Levando 8 troféus para casa, né? Foi assim o maior vencedor dessa edição, né? Que foi realizada em 2019. E é interessante, né? A gente vê o espaço que o cinema cearense, um cinema regional, né, está alcançando, né? E não se limita apenas a premiações brasileiras, né? O filme Pacarrete foi premiado internacionalmente falando, né? Ele ganhou vários prêmios nos Estados Unidos, ganhou em Xangai, né? E também em Paris, entre outros países que estava ali, né? Apresentando a história de Pacarrete e ganhando prêmios, né? Sendo aplaudido, sendo ovacionado pela crítica, né? E assim, pessoal, é um filme, né, baseado em fatos reais. A gente está falando da história de vida de Maria Araújo Lima, né? Que é essa mulher aí de baixo, da foto de Alan, né? Ela nasceu em Russas, né? Então aqui alguém aqui é de Russas? Sim, pessoal. Ela é de Russas, né? Naturalmente de Russas. Ela nasceu ali em 1912 e faleceu em 2004, né? Boa, Tainara. Então, assim, né? Uma conterrânea sua. Eu estou falando aqui da história de uma conterrânea sua. Ela faleceu, né, em 2004, aos 92 anos, né? Tentando levar a sua arte, né? Levando o seu balé, como ela costumava chamar, né? E é bastante interessante, né? A gente vê um filme regional, né? Um filme construído próximo daqui da gente, né? Em Russas. As filmagens aconteceram lá, né? Na cidade. E é interessante, né? A gente perceber essa história ser baseada nessa narrativa, nessa história de vida da Maria Araújo, né? Deixa eu passar aqui. Para quem não assistiu, né? Eu trago uma breve sinopse para vocês. E assim, pessoal, Pacarrete, né, a Maria Araújo, mais conhecido como Pacarrete, desde criança ela sempre teve um sonho, sempre teve um desejo de se tornar bailarina, né? Mas a gente está falando de uma cidade do interior do estado, né? Ali na sua juventude, a Pacarrete nasceu em 1912, como mencionei, e ali na juventude ela já tem, né, esse desejo, já tem a vontade de se tornar bailarina, só que na cidade não tinha nenhum curso de balé, né, não tinha né, um curso que pudesse ela estar ali participando, aprendendo. Então ela se muda, né, para a capital, ela vai para Fortaleza, e lá ela começa a estudar, né, num colégio interno, e nesse colégio ela tem o primeiro contato, né, com o balé. E assim, pessoal, ela ficou cada vez mais apaixonada, né, pela essa arte, e ela procurou, né, ali se especializar. Ela fez um curso de balé, né, e lá em Fortaleza ela abriu uma escola, né, onde ela estava lecionando balé para as pessoas. Lá ela tinha
né, totalmente pessoas que, né, nós estamos falando de uma capital, né, de uma capital ali onde tem pessoas que gostam, né, do balé. Então, ali ela começa a ensinar, né, começa a dar aula, e assim, lá ela tem o público dela, né, tem os alunos dela, só que ela depois, né, ela se aposenta, ela já se torna idosa, ela se aposenta, e a irmã dela, né, mais na frente eu apresentarei para vocês, a irmã dela adoece, e ela precisa voltar para o interior do estado, né, voltar para a sua cidade natal, Russas, para cuidar da sua irmã, né, para fazer ali, tá ali próximo da sua irmã, cuidando dela, né, e tal. E assim, um ponto bastante interessante, né, que o Alain, né, o Alain de Botton, o diretor do filme, ele se identifica, né, com a personagem, né, e aqui eu já menciono também outra curiosidade, né, o diretor do filme, ele também é de Russas, né, então ele conhece ali a história da Pacarrete, né, da Maria Araújo, até numa entrevista ele fala que ele morava próximo, né, da Pacarrete, e desde criança, né, ele teve ali o contato com essa personagem icônica da cidade. A gente está falando de uma pessoa, né, que sabe dançar balé, fala francês, toca piano, né, uma personagem totalmente culta, né, na cidade. Então, e assim, pessoal, tem alguns pontos, né, que no próprio filme, né, é retratado bastante isso. A Pacarrete, em muitos dos pontos, ela é considerada louca, né, doida pela sociedade, porque nós estamos falando, né, de uma cidade, né, do interior do estado, Russas, onde as pessoas ali têm um contato com outros tipos de manifestações artísticas, né? Estamos falando aqui, por exemplo, de grupos sertanejos, né? Então a Pacarrete, ela está inserida nessa sociedade, né? E ela é considerada às vezes louca, né? E tem uma cena logo no início do filme que retrata bastante isso. Ela gosta muito de limpar a calçada da casa dela, né? A frente da casa dela. Ela gosta muito de estar fazendo ali a manutenção, né? A limpeza. E um ponto interessante é que ela não deixa, né, ninguém tá passando ali pela sua calçada, né? E a gente escuta vozes de fundo, né, chamando ela de louca, né, por não deixar ninguém passar ali pela calçada. E são alguns pontos que vai dando essa imagem de louca para a sociedade, né? Mas assim, o Alan, ele se identifica, né, com a sua conterrânea, né? Como eu já mencionei, numa entrevista ele até fala que ele era vizinho da Pacarrete, né? E ele tinha até medo, né, de passar pela calçada da Pacarrete, porque assim, né, ela não deixava ninguém passar, corria o risco da pessoa levar uma acabada de vassoura, né? Então a gente está falando de uma personagem aqui icônica, né? Então esse primeiro contato, né, que o autor teve, né, com o diretor teve, perdão, com a personagem é muito incrível, né? Em uma entrevista ele fala que levou 12 anos, né, de pesquisas. Ele utilizou muito a metodologia oral, né, já que a gente está falando de uma personagem que não tinha muitos registros iconográficos, né, não tinha muitas imagens a respeito dela. Então, ele trabalha ali muito com a questão da oralidade, né, fazendo entrevista com pessoas que tiveram contato com a Maria Araújo, né, com a Pacarrete, e ali ele vai estudando, né, ele vai construindo a narrativa, né, como já mencionei lá na ficha técnica, ele também é o roteirista do filme, né, então ali ele está inserido, ele está construindo toda a narrativa desse filme, né, então é interessante a gente perceber esse contato, né? E é interessante também a gente perceber que duas pessoas, né, de Russas, tanto a Pacarrete, que está sendo retratada no filme, e do autor, né, do diretor desse filme, são da cidade de Russas, né, próximo aqui da gente. Então, aqui é um primeiro ponto que eu gostaria de falar, né, é da gente tá ali, né, apoiando histórias, né, apoiando iniciativas artísticas, né, e é bastante interessante. Vou passar aqui. Bom, eu trago para vocês, apresento para vocês, né, três personagens,
que vai estar, né, aí com a Pacarrete no decorrer da trama, né, no decorrer do filme. A primeira eu trago aí para vocês é a Chiquinha, né, a irmã da Pacarrete, que foi, vamos dizer assim, também a responsável por trazer a irmã, né, da capital para cá. A gente está falando de que ela adoeceu, né, ela ficou de cadeira de rodas, então precisava de um cuidado, né. Então a primeira personagem é ela, a Chiquinha. O segundo nós temos o Miguel, que é um grande amigo de Pacarrete, né, e a gente percebe no decorrer do filme como a Pacarrete confia nele, né, conta para ele os seus objetivos, as suas metas, e é interessante que no filme, né, o Miguel ele tem uma bodega, né, ali na cidade de Russas, e todo dia a Pacarrete vai ali, né, olhar a cotação do euro, do dólar, né, ela é muito, vamos dizer assim, afrancesada, né, ela gosta muito desse universo francês, né, não é à toa que a gente percebe até mesmo nas suas próprias vestimentas, né, ela usa muito roupas coloridas que acabam se destacando, né, perante a sociedade, perante os moradores, e ela gosta muito, né, de estar ali envolto dessa cultura francesa, né, e o filme, né, vai ali estar correndo, né, tomando como base, né, a trama toda corre a Pacarrete tentando se apresentar, né, no aniversário de 200 anos da cidade, e ela quer, né, se apresentar, ela quer mostrar a sua arte, mostrar o seu balé, né, para as pessoas, só que é como eu falei, né, a gente está falando de uma cidade, né, onde majoritariamente, deixa eu só passar aqui, nós estamos falando de uma cidade, né, e pessoal, aqui, né, para ficar mais sucinto, eu dividi em 3 momentos o filme, né, no primeiro momento é esse que eu já estou comentando aqui, que é ela tentando mostrar, né, levar para a cidade o seu talento, né, ela quer muito se apresentar, né, no aniversário de 200 anos, e ela fala o seguinte, né, agora as pessoas de Russas vão saber quem eu fui, né, e esse é o objetivo central, né, da trama, é ela tentar ali, né, e aí ela começa ali um embate com a prefeitura, né, mais especificamente com a sobrinha do prefeito, né, da cidade, que é a secretária ali de cultura, né, e ela vai ali conversar com ela, dizer, olha, eu quero me apresentar, e é um ponto interessante que ela menciona o seguinte, assim como Paris, né, recebeu no aniversário de 100 anos, né, no seu centenário, recebeu a Torre Eiffel, no aniversário da minha cidade natal, eu também quero presenteá-los, né, com minha arte, né, com o que eu sei fazer, e aqui a gente percebe, né, o amor sempre que a Pacarrete, desde o início, né, ela teve pelo balé. Então, é o que ela tem de oferecer, né, para a comunidade, para a cidade, e ela tá ali, né, tentando, tá envolto nesse embate, né, de tentar se apresentar, de levar a sua arte. Só que é como eu já venho mencionando, né, a gente tá falando de uma cidade onde muitas das vezes é consumido outro tipo de cultura, né, tem outra cultura que, vamos dizer assim, como eu já mencionei, né, as pessoas consomem muito forró, piseiro, né, gostam ali de estar dançando. Então, o objetivo central dessa festa de comemoração é de fazer uma festa mais atual, né? A prefeitura ali convidar cantores, sertanejos, para estar ali cantando, né? E as pessoas ali se divertindo. E tem até um ponto do filme, né? Que a secretária de Cultura fala para Pacarrete que ficaria algo mais... as pessoas iam rir da cara dela, né? Dela estar se apresentando, dela ir se apresentar para eles, sendo que as pessoas estavam ali querendo dançar, né, beber, se divertir, e ficaria algo meio distoante, né, da proposta que eles estavam querendo. Mas, assim, a Pacarrete, ela vai atrás, né, ela tenta, e ela vai, né, até numa costureira, né, para construir todo o seu vestido, como eu já venho falando. Ela gosta muito de brilho, de glamour, né, então
ela vai numa costureira para criar ali sua roupa, né, sua vestimenta para se apresentar. Só que a gente sabe que isso não vai ser possível, né? E aí a gente já entra no segundo momento do filme, né? Que no segundo momento ela percebe, né, que não vai ser possível, né? No filme ela até puxa no cabelo, né, da secretária e ela é deixada no meio da estrada, né? E assim, ela percebe que realmente ela não vai conseguir se apresentar, ela não vai conseguir presentear Russas com seu talento, com sua arte, né? E a gente vê muito dessa resistência, né? E a gente vê nesse segundo momento, né, que eu trago aqui para vocês, que a Pacarrete, né, aquela Pacarrete alegre, que contagiava as pessoas, que estava ali, que tinha um brilho forte, né? A Pacarrete, ela começa a ficar sem vida, né? Ela começa a gente vê isso não somente no semblante dela, né? Totalmente diferente do primeiro momento, né? De uma personagem alegre, né? Já nesse segundo momento a gente vê que ela está ficando triste e ela fala, né, o seguinte, né, num diálogo que ela está tendo com sua irmã: eu queria ser jovem, voltar atrás, eu podia tudo, era importante, eu tinha valor, né? E isso, pessoal, acabou, assim, foi um dos momentos que eu fiquei muito emocionado, sabe? Porque ela se percebeu, né, que ela não era aquela bailarina, né, da sua juventude, né? Ela já era idosa, né? Também tem até uma cena do filme que ela tá ali de ponta de pé, né, dançando balé e de repente ela senta no chão, né, doendo seus pés. Então a gente vê muito disso, dela querer voltar à sua juventude, né, ao seu auge, aos holofotes, né, que ela tinha. E nesse segundo momento a gente vê muito disso, dela ficando triste, né, e não somente na fisionomia dela fica presente. E aqui eu né, parabenizo toda a construção do filme, porque a gente vê a evolução emocional que a Pacarrete tá ali, né? A gente vê no primeiro momento a alegria, né? E eles colocam ali sons de fundo alegres, né? E nesse segundo momento a gente já vê que o som que era alegre, né? Que dava, ficava ali de fundo, já é trocado por um som mais melancólico, né? A fotografia se torna mais sombria, né? Então a gente vê a Pacarrete que antes ela era alegre, né, feliz, ela começa a ficar triste a partir desse momento que ela não é aceita, né, pela sociedade, ela não é ouvida, não é dado a vez para ela, né, e ela se frustra, né, ela fica triste. E aí entra um ponto também muito interessante, que aí, no filme ela fala, né, que na cabeça dela ela tem muitas vozes e que se ela não gritar, que se ela não falar, ela vai acabar ficando louca, né? E a partir desse segundo momento, a gente percebe que ela se silencia, né? Ela fica em silêncio, né? E as vozes, né, que estavam na cabeça dela, ela não coloca mais para fora, né? Ela não sente mais aquele desejo. E aí a gente vê um início, né, de depressão, podemos dizer assim, de de depressão mesmo, dela ficar triste no seu lugar, né, retraída, mesmo o seu amigo, né, o Miguel, tentando animá-la ela de qualquer forma, ela fica triste, né, não, enfim, é totalmente diferente do primeiro momento, como eu tinha aqui mencionado para vocês. E por fim, eu trago um terceiro momento, né, do filme, que é assim, pessoal, essa tristeza que a Pacarrete vinha sentindo, né, desde o segundo momento, do momento que ela não era mais aceita, não tinha vez, né, ela não ia se apresentar, a gente chega no terceiro momento, que essa tristeza vai se intensificar, né? A irmã dela, aí que eu abro um spoiler, né, se vocês não tiverem assistido, perdão, mas a irmã dela acaba falecendo, né? Então, ela já estava ali mergulhada, né, na tristeza, na depressão,
esse momento, né, desse terceiro momento que eu trago para vocês, acaba se intensificando, né? A gente vê nessa segunda imagem, né, a Pacarrete chorando, né, triste, cabisbaixa, não tinha mais aquela energia, né? Então a gente vê a evolução emocional, né, desde o primeiro momento da Pacarrete até esse último momento de imensa tristeza, né? E assim, pessoal, essa tristeza, né, acaba sendo externalizada, né, nos últimos momentos do filme, né, ela faz uma encenação, né, ali da morte do Cisne, né, que é meio que uma homenagem que ela faz à bailarina que ela tem por inspiração, né, que ela fala no filme, que é a Anna Pavlova, né, e o filme se encerra, né, fazendo essa dança, né, e a gente vê essa invisibilidade que a Pacarrete sofreu, né, ela não teve o seu momento, né, ela não foi ouvida, ela não teve a oportunidade, ela foi invisibilizada pela sociedade, né, e a gente vê como isso machucou, a prejudicou, né, a gente viu isso no semblante dela, né, no decorrer de todo o filme, né, e pessoal, assim, Pacarrete, né, do Alan, né, o Alan ele faz aqui um resumo muito, muito interessante a respeito dos artistas, né, principalmente artistas esse do interior do estado, né, do interior brasileiro, né, aquele artista incompreendido, aquele artista subestimado, né, do taxado de louco, né, como a Pacarrete foi, e assim, o Alan ele tenta, né, através do filme, né, mostrar para as pessoas, levar para as pessoas o que a Pacarrete era, né, não o que a sociedade tinha de imaginário sobre ela, né, mas ele tenta retratar o íntimo da Pacarrete, né, a gente vê muito isso no decorrer de todo o filme, né, e aqui é interessante a gente perceber isso, né, e a Pacarrete fala o seguinte, né, que um dia as pessoas, né, vão saber quem ela foi, né. Aqui eu volto a falar, ela não teve a sua possibilidade das pessoas conhecerem ela enquanto em vida, né, em vida ali, mas o Alan, ele tenta, né, através do filme, tá ali falando da Pacarrete, né, mostrando a sua história, emocionando os críticos do cinema, né. Eu fiz algumas leituras de críticas, muitas pessoas estavam me parabenizando, né, e aqui é um ponto muito interessante, né, de perceber, né, as histórias que a gente que a gente conhece, né. É interessante ver como o Alan se identificou, né, com essa história e criou toda essa narrativa. E, por fim, né, eu trago um questionamento, que é quantas Pacarretes, né, não são silenciadas, não são invisibilizadas em nossa sociedade? Né? Quantas Pacarretes não têm a sua possibilidade de mostrar a sua arte? Né? O grande tema que a gente está trabalhando durante essa semana do Cinepet é da invisibilidade. E a Pacarrete trabalha muito isso, né? Dessa pessoa invisível, que se torna invisível perante a sociedade. Ela teve um momento de glamour, né, lá em Fortaleza, mas quando ela volta para Russas, ela se torna invisível. Né? Ela não é mais aquela pessoa, não tem mais aquele status glamouroso, podemos dizer assim, como ela já teve um dia. Né? Então, ela se torna invisibilizada. Né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Né? Eu faço igual a Deia. Não foi uma apresentação muito longa, mas eu espero que vocês tenham, né, gostado, né, da análise. E se vocês não assistiram, eu sugiro que assistam. É muito emocionante. Obrigado. Parabéns, Déia. Parabéns, Malaquias. Acho que foi um exercício muito bacana que vocês fizeram, destacando a expressão que a Déia usou de evitar, não é? Se esquivar de buscar qualquer informação do filme Bacurau para ela própria, de maneira crua, a expressão que ela usou, poder assistir e ali pontuar as suas impressões, né?
assim como o Malaquias fizera também. Então, foi um exercício muito, muito bacana. Parabéns. Fica facultada a palavra a quem desejar. Por favor, Renan. Boa noite a todos, né, os presentes. E eu queria fazer algumas considerações, né, acerca de um filme específico, no caso, Bacurau. Mas antes disso, eu queria ressaltar a felicidade que eu tenho de ter colegas tão talentosos do PET. E assim, eu fico muito orgulhoso em ver as apresentações dos mesmos e o quanto cada um é muito talentoso. Então, assim, eu acho que as apresentações hoje do Malaquias, bem como também os que já passaram por esse evento ao longo da semana, mostram isso, né? Que são muito talentosos e, assim, parabenizo aí, em especial hoje, né, Malaquias e Adéia, pela grande exposição aí dos filmes. E também, como já foi bem ressaltado, né, pelo Malaquias, o grande desafio, né, de que é você abordar essa relação aí entre história e cinema. E aí eu confesso para vocês que eu sou um grande amante do cinema, bem como também da literatura. E assim, eu gosto muito de conversar sobre esses dois temas. Mas agora, em específico, eu quero ressaltar um ponto que a Dea falou sobre Bacurau e que é bacana nós estarmos aqui discutindo. Eu lembro bastante que a Dea falou sobre a estética do filme Bacurau, que pretendeu aí trazer, esteticamente falando, um sertão, que não é aquele sertão amarelado, aquele sertão aí representado como algo antigo ou atrasado. E aí eu ressalto que o Bacurau ele é um convite para pensar o sertão. E aí já afirmo que o sertão não é mais visto no singular, agora no plural, ou seja, os sertões. E para além disso, pensar o sertão que é contemporâneo. Pode parecer que essa afirmativa é óbvia, né? Contemporânea. Mas, como bem já brilhantemente fez o Duval Muniz em seu texto sobre o sertão do instante e do distante, ele vai dizer que afirmar que o sertão é contemporâneo é um ato político. Por que é um ato político? Porque vai contrário a todo aquele discurso que representa um sertão como se houvesse uma temporalidade que é outra, temporalidade que é antiga, que é a do atraso. Então, assim, afirmar que o sertão é contemporâneo é ir contra isso, e é um ato muito político. Então, de algum modo, o Bacurau, ele nos mostra isso. E aí, com toda a sua estética, né, contemporânea, e aí também, se eu não me engano, ele traz elementos como, por exemplo, o drone, tecnologia no sertão, e aí ele automaticamente nos ensina a pensar essa questão de que o sertão é aquele sertão do tempo, que é contemporâneo, que não é atrasado. E quando nós formos ali analisar quando é construído o sertão, o de sertão, ele é discutido ali no período colonial, e é sempre aquela ideia do lugar que é distante, que vai depender muito de quem está falando e por que está falando. E aí eu vou ter o discurso do sertão em diferentes suportes. Aí o discurso econômico, o discurso social, o discurso cultural. E aí eu sempre vou ter essa ideia de que é distante, que é um tempo que é outro, o tempo da seca, da miséria, o tempo da barbárie, da violência. Então, assim, quando nós estamos ali estudando esse conceito, essa ideia, quando ele é construído por pessoas que são estranhas àquela terra, europeus, viajantes, estrangeiros. Então, que propriamente também é construída a partir da oposição entre litoral. Esse dualismo ali entre litoral e o sertão. Como se o sertão fosse aquele ambiente inabitado, como se fosse aquele ambiente que ainda deve ser habitado, que ainda deve ser descoberto. E aí
ao longo de vários e vários estudos, nós já percebemos que não. E aí a gente pode elencar vários trabalhos importantes, Janaína Amado, um clássico sobre isso. Temos aí, por exemplo, também os autores, Gustavo Barroso, que também já traz um pouco ali, apesar de ter muito essa visão ainda muito do sertão enquanto atraso, mas também já faz uma ali, pincelada sobre isso. Então, assim, são estudos que revelam isso e eu acho que Bacurau segue nessa lógica, né? E aí também, e o importante, é a ideia de que Bacurau é uma sociedade com indivíduos que estão gritando que existem, que estão resistindo, dizendo que existem. Então, aquele aspecto da resistência que a Déia elencou, muito bem elencou, é algo muito pulsante nesse filme. Porque a ideia do Bacurau é justamente essa, de que nós aqui existimos. E aí não importa quem nasce em Bacurau é o quê? O que importa é que são pessoas, são gente, e que existem, que não são invisíveis. Então, assim, e também seguindo na lógica da Pacarrete, dar visibilidade a sujeitos que são invisíveis. E eu lembro bastante do trabalho feito por Thompson, né? É inegável pensar em esse sujeito que é comum, pensar esse sujeito aí que para muitos é tido como louco, né? E é interessante pensar como a Pacarrete ela é vista como uma louca na sociedade ali de russas, né? Porque a Pacarrete segue aí uma lógica artística, segue uma lógica que é outra da sociedade aí russana. Então, talvez por isso ela é vista como louca. Mas que ela está querendo, a todo momento, dizer que ela existe, que não é invisível. Dizer que ela também é importante. Então, ao presentear a cidade com a sua arte, ela está dando o melhor presente que ela poderia dar. Que aí é a sua arte, algo que ela realmente ama e que ela realmente quer ser reconhecida por esse trabalho. Então, o que o diretor fez com esse filme foi justamente dar essa visibilidade, dar esse reconhecimento que ela tanto aí prezava e tanto queria. Então, assim, eu acho que esses dois filmes, eles dialogam bem por demonstrar, e isso é a proposta do evento, é mostrar esse sujeito aí que é invisível. E aí, quando eu penso, por exemplo, pelo sertão, muitas vezes o sertão é visto, ou melhor, o sertanejo é visto como aquele ser que é invisível. E aí esses filmes retratam a ideia aí de que não, que ele é atuante, que ele é importante, que ele é um ser histórico. E aí vocês muito bem elencaram, muito bem apresentaram isso na noite de hoje. Então, novamente, parabéns pelo trabalho, assim, foi um momento muito rico. E se quiser falar sobre filmes, sobre outros filmes, nós estamos aí para conversar outros momentos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Renan, pelas suas colocações. E, assim, né, é exatamente isso que você falou. Né? O maior objetivo que a Pacarrete tinha era de mostrar o seu talento, né, mostrar a sua arte. E isso acaba, né, deixando ela invisibilizada, né, por não ter, em sua vez, né, como já viemos mencionando, de uma sociedade, né, onde as pessoas consomem outros tipos de cultura, né, outros tipos de arte, e ela tenta, de todo jeito, ali, falar, né, se expor. E eu gostaria, né, de aproveitar, já que eu estou aqui com a oportunidade, eu gostaria de responder a Liliane, que ela fez uma pergunta no chat, falando o seguinte: a tristeza maior dela foi não poder mostrar seu talento à sua cidade natal? Bom, Liliane, um dos foi esse, né? Como eu já tinha mencionado, o grande objetivo dela, né, na sua cidade era se apresentar. O sonho dela era isso, né? E a narrativa toda foi construída apresentando essa perspectiva, né, dela se apresentar. E quando ela não consegue, quando ela percebe que não vai conseguir se apresentar, né, isso mexe muito com o psicológico dela, né, deixa ela bastante abalada, triste, né, e assim, não foi somente isso, né, como eu trouxe depois, né, a Pacarrete depois, né, ela perdeu a sua irmã e isso tornou o ápice, né, podemos dizer assim, da sua tristeza. Ela
se machucou muito, né, de não poder se apresentar, mas juntando, né, com a morte, né, com o falecimento ali da sua irmã, fez com que ela ficasse mais abalada ainda, né? Nós temos Matheus e Maiara. Mayara, você pode falar primeiro, mesmo. Tá certo. Eu queria falar, na verdade, era sobre algumas questões que a Déia levantou sobre Bacurau, né? Porque a Déia traz essa coisa da vingança, né? Se seria vingança ou não. E aí eu lembro que faz muito tempo que eu assisti Bacurau e eu lembro que eu vi uma crítica do Durval sobre esse filme, né? Ele fez muitas críticas em relação a esse filme, mas uma que eu lembro e que eu acho que é a mais interessante para pensar é que ele fala muito sobre a violência que é trazida no filme, né? Porque tem ali uma violência escancarada, né? Bem violenta, um derramamento mesmo de sangue. E o Durval, nessa crítica que ele faz, ele questiona, né? Será que esse seria o melhor caminho de trazer essa perspectiva tão violenta, né? Porque eu lembro que ele fala alguma coisa no sentido de, será que a gente não aprende que novas ordens estabelecidas com base em acontecimentos tão violentos geralmente acaba com mais violência e com mais opressão? Então, ele até faz assim, uma crítica, né? Muitas vezes, algumas produções que sempre traz sobre essa perspectiva da violência, né? E aí ele até fala que quando ele foi assistir o filme, ele disse que até ficou chocado, porque tem um momento lá que o cara atira, né? Explode a cabeça do cara e a galera surtou, né? E quando eu assisti também foi assim, eu não assisti no cinema, mas eu assisti num evento lá da Fafidã e tava lotado de gente. E ele, nas cenas finais, né? Que é onde tem mais violência, a galera realmente comemorou, aplaudiu, ele surtou no auditório da Fafidã, mas eu acho que é um questionamento para a gente ver como que a gente percebe essa violência que a gente não deveria estar comemorando, né? E é utilizado muito essa coisa maniqueísta, né? Ali do bem, do mal, né? O vilão ou o mocinho. Então, acho que é uma questão interessante para a gente pensar, né? Que tipo de sentido os filmes estão trazendo e como a gente, como espectador, estamos vendo, né? Se a gente está dando aval e achando a coisa mais incrível naquelas cenas. Boa noite, pessoal. Quero cumprimentar todos os presentes no evento, né? Déia e Malaquias, faço das palavras do Renan a minha, fico muito orgulhoso em ter vocês enquanto colegas, não só do PET, mas enquanto colegas da Fafidã, da universidade. É muito bom poder ouvir vocês fazerem reflexões tão aguçadas e que só tem a contribuir para o nosso desenvolvimento enquanto futuros professores de história, né, que no cotidiano teremos que ter essa habilidade de refletir junto aos nossos alunos. Com relação ao filme A Pacarrete, eu sou de Russos, então há claramente uma aproximação com relação ao filme, e eu queria me deter especificamente a ele. O filme do Alain de Botton, né, ele tem um elemento também que é importante, que é o seguinte: a memória da Pacarrete, ela não era mais lembrada na sociedade russana. É bom que se deixe isso bem claro. A Pacarrete, ela foi um personagem importante no seu período, né? E ela recebeu muitos codinomes no período em que viveu na cidade. Todavia, desde o início do século XXI, né, que é quando ela vai falecer em 2004, até quando o filme foi produzido, a Pacarrete não era um indivíduo, um sujeito lembrado na sociedade russana. Né? Ela era esquecida, ela passou por esse processo de esquecimento. Aí a grande importância do filme, da Pacarrete, ao meu ver, né, enquanto telespectador, ele está nesse sentido de trazer à tona a memória da Pacarrete, enquanto um sujeito que, de alguma forma ou de outra, contribuiu para o desenvolvimento da cidade, né? Então, acho que o preciosismo, né? Acho que o grande elemento que está posto no filme da Pacarrete, como o Malaquias já bem citou aí,
e morando em Russas e percebendo como é que está posta essa questão na cidade, é justamente perceber que essa memória da Pacarrete, né, ela passou por esse processo de esquecimento. E o filme teve como um dos principais elementos trazer à tona, né, ou seja, quem foi Pacarrete, né, e meio que isso, pessoal, se coaduna muito com essa questão local, né, de tentar perceber os sujeitos, né, de tentar perceber o hábito, né, desses indivíduos. E isso contribui muito. Eu acho que essa era meu comentário a respeito da Pacarrete. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Matheus, pela sua colocação. E eu acredito que é realmente isso, né? O Alan, ele, como eu mencionei, né, ele teve um contato ali próximo, né, da vida, né, do cotidiano da Pacarrete, e ele vai ali fazer, né, o curso de cinema, né, e aí ele, né, como eu tinha mencionado, a sociedade toda a considerava louca, né? Então, ele vai tentar mostrar o outro lado da Pacarrete, né? Mostrar que ela não era louca, ela era uma professora, né? Claro que a gente percebe alguns tons que a gente podemos, assim, meio que chamar de, não sei, de loucura, né? Mas ele vai, né, trabalhar nessa perspectiva de realmente resgatar a história dela, né? Uma história que, como você bem mencionou aí, é uma história esquecida, né? E o objetivo dele é falar, né, com o olhar, né, como se fosse a Pacarrete ali se apresentando, né, levando a sua arte. E, novamente, muito obrigado, Matheus, pela colocação. Só mais uma coisa, Malaquias, bem rápido. Outros dois elementos que o filme também ele colabora muito na cidade é que é o seguinte, a Pacarrete fala que um dos sonhos dela, né, era montar um grupo de balé. Esse grupo de balé ele não havia se concretizado até a produção do filme. Então, quando o filme ele está pronto, ele é exibido em praça pública aqui em Russas e ele tem o sucesso que teve, recentemente montaram um grupo de balé com o nome dela, Pacarrete, né? E o grupo vem tendo aí uma certa desenvoltura. Outro elemento também que chama a atenção no filme é a preservação do patrimônio histórico, né? Tendo em vista que a cidade de Russas ela é um pouco aquém nesses elementos e com as gravações do filme, nesse casarão, que eu não sei, ou melhor, nesse sobrado, que eu não sei se é o sobrado oficial onde residiu a Pacarrete, aparentemente ela não residiu nesse local, mas a gente deixa a dúvida aí para poder depois fazer algumas outras pesquisas a respeito, mas chama também a atenção aqui em Russas, isso foi muito debatido e alguns historiadores ainda debatem, que o filme ele foi muito pertinente nesse processo de reflexão a respeito de como é que está sendo preservado o patrimônio histórico material e imaterial de Russas, né? Então, isso também, o filme, ele foi um elemento importante, agregador nesse sentido. Por favor, Igor. Não, pode falar, Olivia, não. Por favor, querido. Não, pois tá certo. Boa noite a todo mundo, né, que está aqui. Parabenizar também a Déia e o Malaquias, né, pela exposição. Eu achei bem interessante a colocação que a Mayara trouxe, né, sobre essa questão da violência. E aí, eu pessoalmente gosto muito, muito de Bacurau, assim, assisti já inúmeras vezes. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti Bacurau, eu fiquei muito impactado porque, principalmente por esse status da violência que está ali, mas aquilo, acho que até me reconheço nessa fala de essa animação, quando a gente percebe que a comunidade reage, né, àquela violência que estava instaurada, eles reagem numa moeda parecida, né? E aí, nesse momento, geralmente isso causa no telespectador uma coisa de simpatia com relação àquela comunidade que está sendo atacada, né? E eles reagem de uma forma na mesma moeda. E eu acho isso muito interessante, porque eu gosto muito de, pelo menos a perspectiva que eu tenho de Bacurau, né, enquanto comunidade, é de uma organização social que existe ali. E aí, isso pode até ter paralelos
pelo menos a minha percepção, né, de uma comunidade comunista, sabe? Eu traço muito esses paralelos, assim, quando eu assisto Bacurau, porque eu percebo que a organização social que se dá ali é muito efetiva, porque as figuras que habitam aquela cidade, né? Claro, não é uma cidade perfeita, porque tem muitos problemas sociais, inclusive aquela cena da prostituta, né? Que não queria ir, mas foi. É uma cena que eu acho muito marcante no Bacurau. E aí é uma cidade, né, que tem suas mazelas sociais, inclusive de demanda política, né? Que o Malaquias expôs bem com relação a essa da questão, né, da prefeitura e enxergá-los só como cabo eleitoral, né? Mas essa questão da violência eu acho muito interessante porque, ao mesmo tempo que eu concordo com essa fala da Maiara, que ela trouxe do historiador, né? Eu, ao mesmo tempo, acho muito interessante ter essa abordagem em um filme como Bacurau, porque a gente dá luz, sabe, sobre uma questão de organização social, de, por exemplo, no caso de Bacurau, né, a violência estava instaurada ali. Se eles não reagissem daquela forma, como é que eles reagiriam, sabe? Teria outra forma de se lidar com aquele processo? E aí eu acho que, percebendo Bacurau como uma obra cinematográfica, né, e aí trazer os paralelos da violência, que é muito gráfico mesmo, eu acho que é proposta da direção, trazer isso até para chamar a atenção mesmo para o filme, eu acho um artifício válido, mas eu acho muito interessante também essa perspectiva, né, da gente, porque quase sempre, né, as obras elas trazem esse teor de violência para chocar mesmo, mas eu acho que no Bacurau isso é muito bem colocado, sabe, porque traz essa perspectiva de organização social que pode ser em dado momento também violenta. A gente pode até relacionar com os movimentos de revolução armada, né, que se dá aí durante os contextos históricos. Mas é só isso, assim, que eu achei muito interessante. Por favor. Sobre essa questão que a Mayara falou sobre a violência, o filme estava inserido dentro de um ambiente, de uma temporalidade que não é a do presente, no caso. Então, seria a de um futuro próximo, um futuro bem trágico, eu acho. Só que essas pessoas, elas estavam sendo... As críticas que eu vi, geralmente, principalmente com relação à violência, a forma como se deu o desfecho gráfico das pessoas, daqueles estrangeiros que foram colocadas lá, as suas cabeças, acho que era da igreja, e até um personagem, um morador da cidade perguntou, tinha necessidade disso? E talvez isso ocorreu, acho que eu vejo muito como um simbolismo. Houve uma revolta de tal grau, de tamanha proporção, que essas pessoas acabaram retornando às suas origens. No caso, elas estavam inseridas no futuro, então elas acabavam retornando às suas origens, que elas estavam inseridas, que era a relação do cangaço. Então, eu vi muito disso. Delas se revoltarem, mesmo estando em um futuro próximo, elas acabarem retornando à violência que elas ouviram falar, ou que elas viram seus pais, seus avós contarem sobre elas, sobre essa questão do cangaço. Eu só complementar mais uma coisa, que eu acho que, quando se trata dessa questão da violência, né, que está presente no filme, eu acho muito interessante aquela cena no finalzinho do filme que tem... Porque o grande ato da violência, né, que fica escrachado, é dentro do museu, né? E aí tem uma senhora que eles estão fazendo a limpeza do local, né, depois da chacina que ocorre, né? E aí ela fala, aqui vocês não limpam, que é a marca do sangue nas paredes, né? Então, deixar marcado... Eu tô arrepiado aqui. Deixar marcado nas paredes o evento que ocorreu, né? Para lembrar que aquele processo é histórico para Bacurau e para deixar lembrado que isso não é um status quo da comunidade, né? Que não é algo natural na comunidade, esse status de violência. Mas é para deixar marcado que isso ocorreu e que tá dentro da história de Bacurau, né? E eu acho essa cena magnífica, assim, principalmente o status que se estabelece com relação ao museu mesmo, né? Que a Déia trouxe em dado momento da apresentação também.
Eu também achei legal nisso, porque eles já valorizavam o museu, eles acabam levando as armas que estavam dentro do museu como símbolo de valorização do seu passado, porque no passado há uma passagem do filme, em que mostra uma manchete de um jornal em que a cidade já havia sido atacada e que a população mesmo se defendeu. Então, eu acho que há uma valorização do passado, aquelas pessoas irem no museu buscarem as armas para se defenderem. E também essa questão de deixar marcado dentro do museu, acho que é uma questão também sobre eles lembrarem o quanto eles foram resistentes, deixando isso para as próximas gerações. Acho que uma valorização enorme com relação à história e à memória presentes dentro do próprio museu. Bom, eu acho 2 filmes que apresentam uma diversidade de elementos, né, que nos remetem a diversas temporalidades, a diversas práticas socioculturais, não é? A um cotidiano que não está ali preso a não é um cotidiano homogêneo, né? Mas um cotidiano ali pontilhado de singularidades. A Pacarrete é uma dessas singularidades, né? A gente poderia dizer que é, inclusive, a presença da modernidade dentro de uma sociedade absolutamente marcada por elementos, não é, tradicionais, enfim. Não é? Então, o sonho de ser uma bailarina, né? Quer dizer, isso numa sociedade como a russana, não é? Do período, era uma coisa absolutamente distante, não é? Mas é um elemento de uma arte que é universal, né? Então, ela alimenta o sonho, o desejo, né? De ser essa expressão, né? Então, ali, embora ela seja, como vocês colocaram, né? Invisível, não é? Para a sociedade que não conhecia isso, né? Ela, mais do que ser invisível, ela é absolutamente antenada, né? Com um mental, né? Muito mais cosmopolita, né? Que traz ali, que apresenta ali, ao seu modo, dentro das suas possibilidades, essa arte, né? De querer fazer, de ir atrás, de buscar. Então, assim, acho que o sertão ele sempre esteve e sempre estará em movimento, tá? Então, são elementos desse sertão em movimento que a gente deve buscar sempre enxergá-lo como qualquer outro espaço, como qualquer outra prática, a partir da singularidade também, e não só a partir daquilo que se apresenta dentro de uma estrutura, né, mais homogênea. Quanto à questão da memória, que o Matheus tão bem observou, né? Queria chamar a atenção para isso também. Tá? E interessante pensar que, embora ela não tenha visto, não é, seu sonho, né, se tornar visível, né, para uma plateia ou para uma sociedade que transcende a russana, né? Uma vez que a película possibilitou que milhares de pessoas do mundo, né, pudessem conhecer um pouco a sua história, né? Embora ela não tenha visto isso, o sonho dela, né, não se perdeu. Eu acho que isso para a história é muito interessante, não é? Porque o
os projetos derrotados, tá? Eles nunca foram plenamente derrotados, tá? Porque, em alguma medida, aquelas ideias, aqueles projetos, não é? Eles ficam em movimento, entende? Até chegar uma situação que propicie a vir à tona, né? Se apresentar, ganhar expressão, não é? Então, assim, a dimensão do sonho, não é? Do desejo, aí ela foi resgatado através de um trabalho de pesquisa do Alain, tá? Que, por ser uma pessoa voltada para a arte cinematográfica, transforma essa história num longa-metragem, né? Quer dizer, na linguagem, conta essa história a partir da linguagem fílmica. Então, eu acho que boas monografias poderia surgir daí, sabe? Porque, veja, se criou uma escola, né? Um curso, uma escola de balé com o nome dela, né? Claro que há uma apropriação, não é? Por parte aí dos setores políticos, sobretudo, né? Desse momento, e se cria isso. Mas, de todo modo, né? Isso acontece, né? Ou isso aconteceu, né? Então, acho que tinha muita coisa para se buscar, não é? A respeito dessas histórias, que a população mais velha pudesse guardar dela, não é? E que, em boa medida, segundo Malaquias, o Alain, não é? Teve o cuidado de buscar garimpar, não é? Para construir, inclusive, o argumento, né? O roteiro do filme. E ele ele fez, não é? Isso que é muito próprio do historiador, da historiadora fazer no seu ofício, tá? Que é trazer à cena, não é? Sujeitos que têm estado na história mofa, tá? Não me refiro a dar voz, tá? Mas a trazê-lo para a cena, criando ali uma interpretação e possibilitando que muitos outros possam também criar outras interpretações, né? Queria fazer esse destaque. Então, É muito bacana. Carla é russana, né, Carla? Ela De mencionou repente, que no, aí é uma possibilidade aí, tá? De pesquisa para você, quem sabe. Ideia, você quer falar, né? E Malaquias. A gente finaliza com a fala de vocês já fazem, inclusive, os comentários finais, tá? Malaquias, eu queria fazer uma pergunta e, de acordo com sua resposta, acho que um paralelo. Com relação à morte da Pacarrete, teve algum tipo de comoção local, algo do tipo? Você sabe me dizer ou você não pesquisou sobre isso? ideia, eu sinceramente não sei te dizer, né? Eu não cheguei a procurar, né? Isso já é uma falha minha, né? Eu deveria ter
procurado mais, né, informações, mas realmente eu não sei te dizer. Aparentemente Tudo não. que Pronto. Aí eu queria trazer um paralelo. Ocorreu a morte de uma senhora aqui da minha comunidade, que ela colaborava de certa forma, ela já vinha ajudando ela ajudava nas festas da igreja daqui. E quando ocorreu a morte dela, eu não sabia que ela tinha tamanha influência, ou então tamanho contato. Eu só percebi essa comoção quando um ônibus passou aqui de frente à minha casa, uma banda da cidade, que eu moro no interior, uma banda passou para a casa dela para acompanhar o cortejo dela até o velório. Então, eu acho que seria um paralelo entre essa visibilidade da Pacarrete e dessa senhora que morreu na minha comunidade, que era porque a senhora que morreu na minha comunidade, indiferente da Pacarrete, ela estava inserida dentro desse âmbito comum das pessoas, da cultura mesmo local. Já a Pacarrete não, ela destoava, ela tinha conhecimento em francês, ela tinha outros traços culturais que ela gostava, e que talvez por essa diferença, ela não foi lembrada. Ela só vinha a ser lembrada depois de sua morte. Coisa que não acontecia com essa senhora da minha comunidade, que ela era lembrada enquanto viva e teve toda essa comoção depois que ela morreu. Pois é, Deia, porque, assim, né, a Pacarrete, ela era considerada, né, como eu já vinha tratando, considerada louca pela cidade, né, e como o Matheus falou, eu acredito realmente que não tenha tido, né, uma comoção muito grande pela cidade, né, porque ela como a gente já vinha tratando, né, ela foi silenciada, né, ela não tinha ali muitas possibilidades ali de estar cuidando, embora ela fosse muito icônica, né, dentro da sociedade, mas diferentemente, né, dessa pessoa que faleceu aí na sua comunidade, eu acredito que ela não tenha tido, né, tanto essa visibilidade, né, na hora da sua morte. É tanto, né, que em alguns trechos do filme, eu acho que o Alan ele faz isso de maneira assim brilhante, né? Porque a gente percebe que a Pacarrete ela não fala com todo mundo na cidade. Ela claro que o filme faz uma seleção, né? Tem todo um objetivo por trás disso. Todavia a gente percebe que ela não tem contato com todo mundo. E assim, um exemplo, quando ela tá lavando a calçada, que ela fazia isso cotidianamente, né? De acordo com as pessoas com as pessoas que viveram no período que ela ainda estava em vida, né? É que quando passava alguém próximo as pessoas que passavam próximo à casa, ela chamava ela de doida. Então, a Pacarrete, ela vai permanecer muito viva no imaginário social dos russanos, ainda que de maneira, né, um pouco... Pessoal, desculpa o barulho do cachorro, mas ela vai permanecer nesse imaginário, ainda que ao longo do tempo essa memória passe por um processo de escanteamento, né, ela vai ser meio que apagada e vai vir à tona a partir do filme, mas na época em que a Pacarrete era viva, ela vai se perpetuar como um sujeito icônico, né, que tinha práticas que destoavam das demais pessoas de russas, né? Então isso desse negócio dela dançar balé, dela falar francês, isso não era uma prática naquele período, né? Não era um elemento que fosse praticado com tanta ocorrência em russas. Então meio que ela destoava. E não só por isso, mas também pelas suas práticas, né? Então a Pacarrete ela vai permanecer muito viva a partir desse elemento icônico dela, que meio que a diferenciava perante os demais sujeitos, né? Malaquias, Déia, mais alguma questão? Fique à vontade. Não, eu só queria agradecer, né, pela atenção de vocês, de ter prestado, né, os ouvidos para que a gente pudesse vir aqui falar um pouco dessas artes, né, desses filmes.
E agradecer também, né, ao PET por ter dado essa possibilidade, né, ter dado esse voto de confiança a nós bolsistas, né, de estar aqui trazendo e falando aqui com vocês. Então, só agradecer mesmo, né, agradecer também pelas perguntas, pelos posicionamentos aí de vocês. Eu também não tenho mais nenhuma colocação para contribuir, eu também só queria agradecer a indicação de filme para apresentar o Livino ao PET por me dar essa oportunidade de me desenvolver, de desenvolver minha fala. As pessoas que estão aqui assistindo, peço que compreendam que eu ainda estou nesse processo. E também ao Malaquias e ao Igor, que participaram hoje de tarde de uma pré-apresentação, para a gente tirar toda essa vergonha que a gente tem. O que há de mais positivo na atividade é exatamente, tá, a atitude de vocês de se disponibilizarem, tá, de vivenciarem isso, de superar as dificuldades, entendeu? De romper com a prisão do medo, tá, da timidez, entendeu? E alimentar o sonho, sabe? Alimentar a vontade, o desejo de se superar, como fizeram aí Pacarrete, né? Então, não tem que agradecer, tem que consumir as oportunidades, entendeu? E não sermos consumidos pela inércia, pela paralisia. Tá? Então, eu parabenizo vocês e temos muitos desafios aí para 2022. Ok? Agradeço aí a Carla, a Dalvaneide, o Roberto, o Nauã, a Vanessa, né? Os alunos que vieram participar. Pois não, Malaquias? Só reforçando, né, o convite para amanhã. Também. O convite para amanhã, né, onde os bolsistas vai estar ali apresentando o documentário, né, produzido pelo grupo. E aproveitando, né, a audiência, esperamos todos vocês lá. E teremos a participação mais do que especial da Clarice Ângela Maia, não é? Que é aluna do curso de Publicidade e Propaganda, que também colaborou na produção do documentário aí, juntamente com o Davi, com o Matheus e com o João Paulo, né? Então, o lançamento do documentário amanhã, a partir das 19 horas, a passagem de Lampião por Limoeiro, 1927, memórias que fabricam passados, cristalizam discursos e edificam espaços. Obrigado e paz e bem para todos. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau, Boa pessoal. noite.